essa hiperglamorização, estou brincando no negócio de beleza, não faz diferença, mas essa hiperglamorização da gastronomia, é claro que ajudou faturamento, que trouxe clientes, trouxe tudo, mas atrapalhou também, especialmente esses últimos 20 anos últimos que a gente viveu aí, que tudo virou de cabeça para baixo. Cara, eu acho que tem um pouco de tudo nessa história. Eu acho que a profissão ela não era glamorizada, né? A gente tinha um dia a dia diferente. Hoje você tem uma galera jovem que estudou gastronomia que mete a mão na massa, né? Então você passa com isso a ter uma glamorização maior do setor, né? Você começa e depois também, cara, com essa profusão de programas na TV ou o mesmo podcast hoje em dia e tudo, você começa a ter um acesso. Você falou podcast com certo constrangimento. Não. Porque a gente é o submundo aqui, entendeu? Não é não. Muito pelo contrário. Eu sou um fã de podcast, eu assisto todos. E aí é o seguinte, eu acho que isso facilitou muito. Porque lá atrás, quando a gente está falando do começo, dessa coisa de uma gastronomia um pouco mais glamorosa, a gente tem que falar de um nome, que é Zé Hugo Celidônio. Sem dúvida. Que esse cara foi o cara que trouxe. E tem uma galera junto, né? Veio o Zé Hugo, depois Claude chegando aqui no Brasil, ali na Conde Bernadotte, Dânio Braga com Enótria. E aí a coisa vai tomando um outro rumo, né? E eu começo mais ou menos nessa época. O Gula Gula começa nessa época sem nenhum glamour gastronômico. Isso foi que ano isso? Nós estamos falando de 84, década de 80. Né? Então a gente começa ali, o Gula, o glamour do Gula era muito um glamour carioca. Era uma coisa de ser carioca, de ter um hábito, né, natural da cidade. Né? O que é normal? Eu me lembro uma vez que quando o Nizam veio montar a África aqui, no Rio, eles resolveram convidar... Para quem não está familiarizado, Nizam Guanais, Nizam Guanais, exatamente. Publicitário de todos os tempos no Brasil. Isso aí ele escolheu algumas pessoas que tinham esse DNA de Rio de Janeiro para conversar. E eu fui um deles. Aí chegou um cara lá, né, para me entrevistar, não sei o quê. Porra, meu, o que é ser carioca? Eu não tinha a menor ideia do que eu ia falar de ser carioca. Que você né? Você tem uma coisa... Eu tenho um outro cara que é o Ginga, um músico. O Ginga, ele diz que você vê o carioca do jeito que ele pisa na areia quando ele entra na praia, por exemplo, né? Então, assim, eu acho que essa gastronomia do Rio de Janeiro, ela veio cada vez mais se glamorizando, e eu acho que hoje ela está entrando acho que a gastronomia, no geral, está entrando numa coisa mais tranquila, como você estava falando. Sabe, eu acho que foi um caminho necessário para chegar onde a gente está hoje. Então você vê que a alta gastronomia no mundo inteiro, ela está mais restrita do que ela era. Né? Ela está um pouco mais... Não, muito mais. Muito mais. E parece num processo de ainda mais restrição. Quer dizer, a gente está... A dita alta gastronomia, que eu até... Estou num momento que eu discordo desse conceito. Eu acho que a gente não vive mais esse conceito. Eu acho que a gastronomia... Todo mercado, quando amadurece, vai amadurecendo, ele vai segmentando. Então, acho que a própria alta gastronomia, ela segmentou. A gente tem uma baixa alta gastronomia, uma média alta gastronomia e uma alta gastronomia. Eu acho verdade. Então, assim, a gente não tem mais como fazer essa... Na minha concepção, né? E é só a minha opinião. Acho que a gente não tem mais como fazer isso. Mas por que eu fiz essa pergunta para você? Talvez se a gente fizesse um ranking na gastronomia, quem trabalha muitos anos na gastronomia e olhe a marca Gula Gula que você ajudou a criar, vou dizer ajudou a criar porque eu gosto de ser gentil porque na verdade foi você que fez. Ela deu uma identidade para a gastronomia carioca que a gastronomia carioca não tinha. Eu acho que até aquele momento, e olha que eu tô falando, parece que eu sou velho pra caralho, mas nem sou. Nessa época o Jimmy tinha acabado de se formar na escola, 18 anos ele tinha, na época dos anos 78. Sacanagem, eu falo isso pra ele. A gente não tinha aquela identidade, né? Aquela coisa assim, aquele carioca way de fazer gastronomia. A gente tinha os restaurantes internacionais dos hotéis, a gente ainda tinha uma gastronomia que era pungente, mas um mercado que não era segmentado, então, porque não era maduro o suficiente. Então a gente tinha aquela coisa, tanto que se trouxe tantos chefes de fora.
para criar essa identidade, e os chefes de fora ajudaram a gente a criar essa identidade também. Mas o Gula, ele tem uma representatividade, na minha concepção, que ele trouxe uma bossa do Rio de Janeiro para dentro do restaurante. E isso foi um marco tão fundamental que hoje o que a gente está vivendo, que é uma gastronomia de identidade no Rio de Janeiro, com cara de Rio de Janeiro, com jeito de Rio de Janeiro, jamais aconteceria se não fosse por Gula. Eu acho que tem um valor muito forte, assim, porque eu acho que o Gula nasce em 84 com meu pai, né, com 73 anos de idade, né, se aposenta e resolve, sempre cozinhou, minha avó era uma exímia cozinheira, a mãe dele, minha tia e ele também, e aí de repente ele monta esse negócio com dois amigos, Pedro Salgado e Cláudio Bernardes, arquiteto, Pedro Salgado do mercado financeiro, todos casados, um casado com a filha dos melhores amigos dele, quer dizer, o Miguel Faria e a Gisá, o outro era casado com uma prima irmã minha, e depois de um ano o Cláudio quis sair, eu trabalhava no mercado financeiro, que não entendia absolutamente porra nenhuma daquele troço, e eu ficava imaginando quando eles iam descobrir que eu não entendia nada, e eu virei... Mas naquela época ninguém entendia nada disso. Não, tinha a galera que entendia, eu trabalhava com Daniel Dantas, os caras sinistros. Mas assim, eles já sabiam há muito tempo, era gente boa, os caras iam me deixando lá, eu até ganhei uma participação na corretora. Mas aí, quando o Cláudio saiu, eu comprei a parte do Cláudio. E aí eu ia fazer a contabilidade, eu lembro caixa do meu pai, meu pai com 73 anos lá numa lojinha pequenininha. Eu acho falei, deixa eu fazer um parênteses nessa história, deixa eu te contar. Para quem está assistindo a gente e não sabe o que é um livro caixa, eu vou te contar. É um livro de capa preta, cheio de pauta, que você chegava lá e escrevia o motivo da despesa ou da receita, botava se era receita ou despesa, e era o que hoje é uma planilha de Excel. Naquela época a gente fazia um livro caixa. Da planilha de Excel, né? Eu acho fantástico que a maioria nunca viu um livro caixa. Não, tem coisas, cara, inacreditáveis, né, cara? Esse negócio de celular. Você marcava e dizia, olha, vou passar na sua casa a tal hora. E chegava lá, tal hora, tava pessoas te esperando, enfim. Eu tenho 66, imagino. Mas tá aí, bem pra caralho, parabéns. Obrigado. Aí é o seguinte, começou aquele negócio e eu comecei a ver o meu pai mais feliz da vida. Eu nunca tinha visto meu pai tão feliz. Eu falei, cara, pô, esse negócio deve ser do cacete. Eu comecei a gostar, né, de ver aquela dinâmica e pessoas chegando e as pessoas gostando e você olhando a cara das pessoas comendo, né, que eu acho que é uma coisa que é genial. Meu pai tinha muito isso, ele ficava olhando assim, ele cozinhava pra você, ele ficava olhando. Eu me lembro do meu pai também, a gente ia numa churrascaria que tinha perto de onde a gente morava, no Flamengo, que era Parque Recreio, e ele, quando chegava, ele gostava de maminha de alcatra, aí quando chegava a maminha de alcatra, ele abria um sorriso assim, sabe, ele não falava nada, ele era um momento de alegria profunda dele. Muito bom isso, cara. Né? Então, assim, o Gula foi construído em cima dessa parada, sabe, de um cara de 73 anos e todo um cinturão de amor por ele, querendo fazer com que aquilo fosse legal, né? E acabou ficando muito legal.